Se eu ler a Bíblia, mais de Cristo vou ganhar. Bíblia, meu livro companheiro, a palavra de Deus. Ela me fala cada dia, do meu Salvador. Ela me ensina com certeza, o caminho do céu. Nela eu aprendo dia a dia, a andar com Jesus. Para o Senhor Jesus, crianças e ouvintes da palavra do Senhor. Vamos agradecer a Deus, por mais esse dia que Ele nos deu, essa oportunidade de estar aqui na presença do Senhor, louvando, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Aqui no canal Bodas do Cordeirinhos, que Jesus abençoa cada um dos irmãos, que o Senhor possa abençoar a família da irmã Cíntia, curar ela dessa enfermidade, os filhos dela, guardar e cobrir com teu sangue, o esposo da irmã Cíntia, e todos os ouvintes, a irmã Adriana, o irmão Jackson Becker, que Deus possa abençoar cada um dos irmãos cooperadores da obra do Senhor. Aprendi a falar igual a irmã Adriana. Glória a Deus. E o Senhor Jesus, vem abençoar o nosso dia hoje. Vamos, crianças, pegar a Bíblia e a harpa cristã. Vamos louvar o Senhor Jesus com o hino de número 545. Vamos lá? Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus, O nosso Deus, Ele vive e reina para todo sempre. E a nossa vida está nas mãos do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos para a leitura bíblica. Mas primeiro vamos fazer uma oração. Senhor Jesus,
Eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui nesta manhã, Senhor, para conversar com o Senhor, para louvar o Senhor, adorar e bendizer o teu santo nome, Jesus, porque só o Senhor é Deus, Deus fiel e vivo e verdadeiro. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estar com vida e saúde. Obrigado, Senhor, pelo ar que nós respiramos. Obrigado, Senhor, por essa chuvinha que o Senhor tem mandado para nós. Obrigado, Senhor, porque nós deitamos, dormimos e acordamos, porque o Senhor nos sustentou. Aleluia, Jesus. Glória seja dado o teu santo nome. Crianças, vamos ler a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 21. Esse capítulo ele é bem, esse capítulo ele é bem grande, ele vai até o versículo 46. Vamos ler. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Glória a Deus. E quando Jesus se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E, indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Glória a Deus. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosanas nas alturas, glória a Jesus. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, aleluia, o profeta de Nazaré da Galileia, glória a Deus. Então essa primeira parte aqui do versículo fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e todas as pessoas estavam gritando: Hosanas ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, glória a Deus. O nosso Jesus, ele merece toda a adoração e toda a honra e toda a glória, aleluias. Vamos para a segunda parte, a purificação do templo, capítulo 12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. Irmãos, me perdoa que vocês vão ouvir aí barulho de caminhão, porque eu moro bem pertinho, a minha casa é pertinho mesmo da rua principal aqui. Perdão, vamos, o versículo 15. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse: Sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? E deixando-o, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Mais uma vez, né, crianças e irmãos, vemos aqui, né, as pessoas tentando impedir as crianças de chegar até a Jesus. E nós não devemos impedir as crianças de chegar até Jesus, né? Vemos aqui que Jesus, né, assim que ele teve a entrada dele triunfal em Jerusalém, Jesus foi até ao templo. E quando Jesus chegou ali naquele templo, né, na casa de Deus, que é casa de oração, que era para adorar e louvar e bendizer o nome santo do Senhor, tinha umas pessoas ali fazendo a casa do Senhor de comércio. Eles estavam vendendo ali, né, eles estavam vendendo pombas, né, e Jesus viu aquela movimentação ali. Jesus não gostou daquilo, porque quando nós chegamos na casa de Deus, crianças, nós temos que
ter reverência na casa do Senhor, né? Nós não podemos ficar andando para lá e para cá, né? Indo toda hora lá fora, indo toda hora no banheiro. Não, nós temos que ter reverência. Nós não podemos ficar conversando dentro da igreja. Na igreja é lugar da gente conversar somente com o nosso Deus, com o nosso Papai do céu. Nós devemos somente louvar o Senhor. Lembra do versículo anterior aí? Que falava assim, olha, as pessoas falavam assim, ó, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Então, nós temos que estar adorando somente a Deus dentro da igreja. Aleluia, glória a Deus. E Jesus falou com ele assim, ó, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas a vós tendes convertido em covil de ladrões. Então nós não podemos, crianças, de jeito nenhum, fazer bagunça na casa do Senhor, né? Porque, olha aqui, o versículo 14 que fala assim, olha, e foram ter com ele ao templo. Este mesmo templo que Jesus expulsou aqueles cambistas dali, foram ter com ele cegos e coxas, e Jesus os curou. Aleluia, glória a Deus. E ali vendo os sacerdotes, escribas, né, os fariseus, viu que as crianças gritavam, Hosana ao filho de Davi, elas ficaram indignadas. E esses mesmos viram que Jesus curou os cegos e os coxos ali. Eles ficaram indignados porque as crianças estavam adorando a Deus. E eles falaram para Jesus, né? Ouve o que esses dizem? Né? É lógico que Jesus estava ouvindo, que as crianças estavam adorando a Jesus. E Jesus disse para ele, nunca lestes pela boca dos pequeninos e dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste perfeito louvor? Aleluia, glória a Deus, tá vendo, crianças? E Jesus, ele tá atento à sua voz, à sua oração, ao seu louvor, à sua adoração a ele. Eu, quando tinha meu filho mais velho, era bebê ainda, era recém-nascido, ele tinha alguns meses, ele não tinha um ano ainda não. E depois, quando ele tinha um ano, toda vez que a gente ia na igreja, no culto, ele também ficava cantando do jeitinho dele lá. E teve uma vez que eu fiz também igual eles aqui, ó. Falei com meu filho para poder parar, para ele calar a boca. Mas foi falta de vigilância minha de eu ter falado com meu filho para poder calar a boca. Só que ele parou de cantar e depois ele continuou cantando. E assim, toda vez que a gente cantava ainda a harpa, ele também ficava, né, com o jeitinho dele lá cantando. Então Jesus recebe a adoração das crianças. E ainda, olha, e deixando saiu para a cidade, para Betânia, e ali passou a noite. Glória a Jesus. E aleluias. Então, crianças, assim como aquelas pessoas ali, né, menosprezaram as crianças adorando a Jesus, né, elas cometeram um erro ali ao menosprezar aquelas crianças, tratando-as com indignas da presença e da bênção do Senhor, né, assim também há hoje pessoas que impedem as crianças de chegar até Jesus, né. Tem pais que não deixam, porque são de outras denominações, não deixam essas crianças ir até a igreja. Mas nós não podemos impedir os pequeninos de chegar a Jesus, porque a palavra de Jesus ela ainda continua a mesma. Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Está lá no livro de Lucas, capítulo 18 e versículo 16. Né? Então Jesus ele mostrou ali o quanto valoriza as crianças. Aleluia, glória a Deus. Então nós não devemos menosprezar as crianças, nós devemos deixar elas vir até Jesus. Aleluia. E vamos continuar aqui. Glória a Deus. A figueira seca. E esse mesmo Jesus, crianças, que teve a entrada triunfal ali no templo, teve a entrada triunfal ali em Jerusalém e fez a purificação do templo e que curou, esse Jesus, o versículo 18 até o 22 fala assim, ó, a figueira seca. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou ela senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Aleluia, ao poder de Jesus. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até, se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Glória a Deus, aleluia. E tudo o que pedirdes na oração,
crendo recebereis. Olha a grandeza do nosso Deus, aleluia. Então, crianças, esse mesmo Jesus que teve a entrada triunfal em Jerusalém e purificou o templo e curou as pessoas ali, né, que as criancinhas estavam adorando, esse mesmo Jesus, ele estava na cidade e ele passando perto de uma figueira, ele sentiu fome, porque Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele teve também, ele sentiu tudo que nós sentimos, fome, sede, sono. Então, Jesus estava com fome e ele viu aquela árvore bonita ali, né, cheia de folhas, e pensou, lá tem fruto, vou lá pegar uma para mim comer. Quando Jesus chegou lá, achou somente folhas. E Jesus falou para ela assim, olha, nunca mais nasça fruto de ti. E imediatamente aquela figueira secou. E os discípulos, crianças, que viram, né, Jesus ali, as crianças adorando a Jesus e Jesus curando aqueles cegos e coxos ali, ficaram maravilhados e dizendo, como secou imediatamente a figueira? E Jesus respondendo, né, os discípulos, Jesus falou assim, ó, em verdade, se tiverdes fé, não duvidardes, não fareis o que foi feito, não só fareis o que foi feito a essa figueira, mas até este monte, ergue-te e precipita-te no mar. Então, criança, Jesus, ele tem poder, todo poder, e nós, na nossa oração, nós também temos poder de pedir a Jesus, e ele faz se ele quiser, né? Ele faz no tempo dele, não no nosso tempo, porque o versículo 22 fala, tudo o que pedis na oração, crendo, recebereis. Então, se nós tivermos fé do tamanho do grão de mostarda, Jesus, através do nome de Jesus, nós faremos muitas coisas. E crianças, vocês já viram alguma semente, alguma semente? Eu moro na roça, né? Então eu planto de tudo, graças a Deus. Então já vi sementes grandes, pequenas. E a semente, engraçado que a da mostarda, ela é bem pequenininha. A semente da alface é pequena, mas não tanto quanto a semente da mostarda. E aqui eu planto abóbora, planto milho e mamão, e eu estava analisando as sementes, cada uma são de um formato diferente e de um tamanho diferente, mas a menor é do grão de mostarda. Imagina, criança, se nós tivermos fé do tamanho do grão de mostarda, vamos pedir ao Senhor, criança, para acrescentar a nossa fé, né? Aumentar a nossa fé, para que nós também possamos fazer, aqui como a palavra do Senhor está dizendo, que não só fareis a figueira secar, mas até este monte de cedros, ergue-te e precipita-te no mar, né? O monte pode ser as aflições, né, que nós passamos nos dias. Glória a Deus. Vamos prosseguindo, que esse versículo ele é bem comprido. O batismo de João. E chegando ao templo, acercaram-se dele. Dele quem? Jesus. Estando já ensinando os principais dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo, com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? E Jesus, respondendo, disse-lhes, eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então, por que não o creste? E se dissemos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E, respondendo Jesus, disseram, não sabemos. Ele disse-lhes, nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Glória a Deus. Então, ali Jesus estava ali conversando, ensinando as pessoas ali no templo. Chegaram perto de Jesus, né? Alguns homens ali, uns sacerdotes ali, algumas pessoas, uns homens, fazendo as perguntas para Jesus, né? E ele estava perguntando a Jesus com que autoridade Jesus fazia aquilo, né? Com que autoridade Jesus curava, com que autoridade Jesus fazia aquelas maravilhas, aquelas obras. Eles perguntaram quem deu Jesus autoridade. E quem deu, criança, Jesus autoridade? É o Deus do céu, aleluia. É Deus que deu Jesus autoridade, glória a Deus. E aí Jesus falaram com eles assim, olha, eu também vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês me disserem, eu responderei a pergunta que vocês fizeram. Aí, Jesus perguntou para eles assim, ó, de onde era o batismo de João Batista? Aí, eles ficaram lá pensando, né? Eles não disseram com a boca, mas pensaram no seu coração. Mas Jesus, como ele nos conhece, Jesus viu o coração deles e viu o que eles estavam pensando. E eles estavam pensando, nós não podemos responder se era
o batismo de onde era, né? E pensavam entre si, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não creste? Aí, os homens falaram assim, ó, nós não podemos responder que era do céu, porque nós tememos o povo. Então, eles queriam agradar o povo e não agradar a Deus. E disse, glória a Jesus, aleluias. Então, crianças, homens, eles estavam falando assim, olha, eles estavam pensando assim, ó, se dissermos a Jesus que é do céu, então Jesus ia dizer para eles assim, ó, então por que não crestes? E eles estavam continuando pensando ainda, ó, e se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Aí o que eles responderam para Jesus? Olha, não sabemos. Eles sabiam de onde era o batismo de João, mas para agradar o povo, eles disseram a Jesus, não sabemos. Glória a Deus. Aí o que Jesus respondeu para eles? Olha, nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Glória a Deus, aleluias. Vamos lá, a parábola dos 2 filhos. Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas, depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E, respondendo ele, disse, eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. O primeiro, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho de justiça, e não creste. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Aleluia, glória a Deus. Então aqui Jesus fez uma ilustração, né? Falando assim que um homem tinha 2 filhos, né? E ele pediu a um dos filhos para poder ir trabalhar ali na vinha. E um dos filhos falou que ia, mas não foi. E o outro falou que ia, aí depois ele arrependeu e foi. O segundo filho, né? O segundo filho falou que ia, mas só que ele não foi. Mas o primeiro filho falou que ia e foi. Então, criança, nós temos que ser obedientes a nossos pais. Nossos pais falaram que nós temos que ir, então nós temos que ir, né? Falamos para nossos pais, não, pai, pode deixar que eu vou fazer isso para o Senhor, então nós temos que fazer. Aí, esses mesmos homens que viram a entrada triunfal de Jesus e a purificação do templo, e viu que Jesus curou pessoas ali, fez milagres ali, e essas mesmas pessoas ficaram maravilhadas com o que Jesus disse para a figueira crescer, que nunca mais nasça fruto dela, e a figueira secou imediatamente. E esses mesmos que estavam interrogando Jesus com que autoridade Jesus fazia o batismo de João Batista, Jesus estava falando para eles esta parábola aqui. Aleluias. Aí eles viram isso, mas olha aqui, que Jesus... eles não creram em Jesus, por isso que Jesus falou com eles aqui, ó, porque João veio, o primeiro, então nós sabemos que o primeiro que fez a vontade do Pai. E disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para o crer. Então eles viram os milagres de Jesus e eles não se arrependeram. Não receberam Jesus como seu Salvador. Aleluias, glória a Deus. A parábola dos lavradores... Perdão, irmãos, a língua embolou. A parábola dos lavradores maus. Versículo 33. Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E, chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores, para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos,
em maior número do que os primeiros. E eles fizeram-lhes o mesmo. E, por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderamo-nos da sua herança. E, lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhes deem os frutos. Diz-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito. Isso é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Glória ao santo nome de Jesus. Glória a Deus. Então aqui essa parábola dos lavradores maus, né? Jesus estava dizendo ali àqueles homens, aos escribas e aos sacerdotes, né? Sobre esta passagem, né? A parábola dos lavradores maus, que um homem tinha uma vinha, né? Um pai de família, ele tinha uma vinha, plantou a vinha e mandou os seus trabalhadores ali colher. E ali nisso tinham uns homens maus que apoderaram da vinha desse pai de família. E quando os trabalhadores chegaram ali para colher o fruto e levar para o dono, o pai de família, eles mataram os trabalhadores dele. E o pai de família falou assim: ó, eu vou mandar meu filho, que aí eles vão ter respeito do meu filho. Só que aqueles homens maus não tiveram respeito ao filho dele. Eles disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderamo-nos da sua herança. Então eles mataram o herdeiro do pai de família, né, do dono daquela vinha. E eles não tiveram nenhum respeito, né, pelo filho do dono da vinha. Aí o versículo 40 fala assim: ó, quando pois vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Então quando o senhor da vinha viesse, né, ele estava pensando o que faria aqueles lavradores, aqueles homens maus, né? Que eles dizem-lhes: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha aos lavradores, que a seu tempo lhes deem fruto. Então eles iam tirar aqueles homens maus ali e colocar outras pessoas para trabalhar na vinha e dar o fruto e levar para o senhor da vinha. E Jesus falou com eles assim, ó, com os escribas e os fariseus, e também os discípulos estavam juntos. Nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitam, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma outra nação. Então aqui Jesus está falando, né, que Jerusalém, né, aquele povo escolhido por Deus, eles rejeitaram a Jesus, mas o reino deles ia ser tirado, ia vir para outras nações, que é o quê? É nós, né, todos quantos receberam a Jesus, né, que Jesus tirou deles e deu para nós, aleluias, porque eles não receberam a Jesus, louvado seja Deus. E essa pedra que Jesus colocou por esquina, né, que Jesus estava falando dele próprio, né, que Jesus veio e eles rejeitaram a Jesus, glória a Deus. Ainda não acabou, crianças, achei que tinha terminado, que ele vai até o versículo 46, eu li aqui: e quem cair sobre essa pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e dos fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto tinham por profeta. Então, eles perceberam que Jesus estava dando essa ilustração aqui, estava falando deles mesmo. Glória a Deus. É assim, vamos fazer, irmãos, um minutinho de oração? Vamos fazer um minutinho de oração, crianças? Vamos elevar nosso pensamento ao Senhor, agradecer Ele por essa palavra poderosa. Então lembre, crianças, que tudo que pedirdes na oração, crendo recebereis. Né? A oração, ela é um dos maiores recursos que Deus colocou à disposição do homem, crianças. Louvado seja Deus. Né? Nós temos que levar em oração ao Senhor.
aleluia, todos os problemas, né, as dificuldades, não só crianças, adolescentes, jovens, né, os adultos, os idosos, todos nós devemos levar todos os nossos problemas ao Senhor em oração e crendo que Ele vai dar a vitória, aleluia, louvado seja Deus. Então vamos orar, crianças. Deus querido, Deus amado, neste momento, ó Pai, te agradeço, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, pela tua misericórdia, pela tua bondade, Senhor. E te peço, Senhor, uma bênção toda especial, Senhor, para todos os ouvintes deste programa, Senhor. Bodas do Cordeirinho, ó Pai. Jesus querido, que essa palavra, Senhor, venha alcançar, ó Deus, o coração daqueles que ouvem a tua palavra, Senhor. Jesus, que o Senhor possa, meu Deus, alcançar não só as crianças, mas também adolescentes, jovens, os adultos, os idosos. Toma cada um deles em tuas mãos, Senhor. Deus querido e santo. Que o Senhor possa continuar abençoando a família da irmã Cíntia, todos os obreiros, cooperadores da obra do Senhor, deste canal Bodas do Cordeirinhos. Que o Senhor derrame uma bênção toda especial, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. E assim eu te agradeço, Senhor, por este breve minutinho na tua presença. Amém e graças a Deus. Eu posso ir, crianças? Isso é o canal do Cordeirinhos. Bodas do Cordeirinhos. No canal. Se inscreva no canal. Deixe seu like e compartilhe. Eu vou subir, não vou ficar sozinho. Lá no céu vou entrar, também participar da boda dos cordeirinhos. Como chegar lá? A Bíblia nos ensina a sempre vigiar, não deixar apagar